Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast da CAAM. E hoje vamos conversar sobre um tema delicado, mas de grande relevância social: o suicídio e os desafios profissionais diante da realidade contemporânea. O objetivo é refletir sobre como os profissionais de psicologia têm atuado e quais caminhos podemos construir para a prevenção, acolhimento e cuidados em nossa sociedade. E temos aqui hoje 3 convidados ilustres que trazem na bagagem vastos conhecimentos na teoria e na prática. Eu vou ler um pouco para vocês aqui sobre a biografia de cada um. Temos aqui conosco o Dr. Everton Helder Bentes de Castro, que é pós-doutor e doutor em psicologia pela USP, mestre em educação pela UFAM, graduado em psicologia na UFAM, pesquisador em psicologia fenomenológico existencial, autor de 4 livros de psicologia. Isso aqui não é para todos não, hein, gente? Membro da Academia de Artes e Letras de Óbidos, docente da graduação em psicologia pela UFAM, coordenador do Laboratório de Psicologia Fenomenológico Existencial. Esse aqui é o quê? LabFem. Na LabFem, coordenador do projeto Plantão Psicológico em Escola do Sistema Público de Saúde em Manaus, conferencista em psicologia sobre várias temáticas: comportamentos autodestrutivos e autolesivos, saúde mental na escola, doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis. Seja bem-vindo, Dr. Everton, ao nosso podcast. Muito obrigado, Karina. É um privilégio poder estar aqui com vocês, né? Até para poder estar discutindo uma temática que é extremamente atual e que precisa ter esse olhar mais amplo acerca de que suicídio não é apenas suicídio pelo suicídio, Sim, mas tudo aquilo que envolve levando o indivíduo a esse extremo. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Agora vamos à biografia da doutora Isabela de Oliveira Gonçalves. Ela é especialista em psicologia clínica de inspiração fenomenológica pelo quê? Instituto de Educação Vision. Pelo Instituto de Educação Visio, Manaus, psicóloga formada pela Escola Superior Batista do Amazonas, experiência em atendimentos a pacientes oncológicos na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, FCCOM, plantonista no plantão psicológico da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas, atua com atendimento clínico de adultos e adolescentes, membro da Liga de Psicologia Fenomenológica Existencial e do Laboratório de Psicologia Fenomenológico Existencial da LabFem, na UFAM, fundamenta sua prática na abordagem fenomenológica existencial. Seja bem-vinda, doutora Isabela. Obrigada, Karina. É um prazer estar aqui com você, viu? E obrigado pelo convite, viu? Pode aproximar só um pouco mais disso. Tá. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui com você, poder participar desse momento e agregar um pouco mais sobre esse tema. E é isso. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutora. E a biografia da doutora Atália Maria Skaken Silva. A doutora Atália ela é pós-graduada em Psicologia Clínica de Inspiração Fenomenológico Existencial pelo Instituto de Ensino Vision de Manaus. Bacharela, tá certo, né? Uhum. Bacharela em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. Plantonista no plantão psicológico da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas, membro do grupo de pesquisa em Psicologia Fenomenológico Existencial, CNPq, e membro do Laboratório de Psicologia Fenomenológico Existencial da LabFem. Seja bem-vinda, doutora.
Muito obrigada, Karina. É uma honra, é um privilégio estar aqui com todos vocês, com os meus queridos amigos e colegas de profissão. Não posso deixar de falar que também, além de colega de profissão, eu estou aqui com o meu orientador, que fez parte da minha caminhada, é o Dr. Everton. E estou disposta, aberta e muito animada para nós debatermos esse tema tão delicado, como você bem disse, e tão necessário de ser conversado, porque acredito que fugir dele não é a solução. Quanto mais nós falarmos sobre, acaba trazendo mais estratégias para que nós possamos lidar, né, com tudo. Eu acho que quanto mais a sociedade souber desse assunto, né, mais podemos ajudar quem passa por isso, porque é uma doença silenciosa, né? Sim, acaba que nós não categorizamos como doença, mas assim como um fenômeno. Um fenômeno multifacetado que não acontece por uma causa em específico, mas por várias. E é isso que eu acredito que vamos compartilhar aqui com as nossas práticas e vivências. E é isso, estamos animados e dispostos a debater esse tema. Muito obrigada, doutora. E temos alguns dados aqui da OMS de 2023 que traz que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio durante todo o ano no mundo. E no Brasil, dados do Ministério da Saúde de 2022 indicam que houve um aumento de quase 8% no caso entre 2019 e 2021. E no Amazonas, aqui na nossa região, os índices também cresceram, especialmente entre jovens e população indígenas, segundo o DataSUS. O suicídio hoje é a quarta principal causa de morte entre jovens entre 15 a 29 anos no mundo. O suicídio sempre existiu, mas hoje parece estar mais visível e mais falado. Na visão de vocês, quais são os principais fatores que intensificam esse problema? Bem, para chegar nisso, nós precisamos ir em 1994, quando Mike M resolveu pintar o Mustang amarelo dele. Resolveu fazer toda a manutenção, só que a família não conseguiu observar, sabe, que ali ele estava fazendo alguma coisa por ele, no sentido de que ele não queria mais. Qual é a grande característica do suicídio, gente? O mundo não me cabe. Essa é a grande verdade, né? O mundo não me cabe. E, dessa forma, o mundo não cabia mais o Mike. E ele se matou. Por isso, no dia da missa, do velório, não foi missa, foi velório, tivemos a Yellow Ribbon, que é o laço amarelo. E abaixo no convite, os pais colocaram: se precisar, peça ajuda. Aí, em 2003, a Organização Mundial da Saúde estabelece o Setembro Amarelo. Em 2013, a Associação Brasileira de Psiquiatria traz para o nosso país, não é esse momento de alusão ao suicídio. E, para buscar um pouquinho mais adiante, enquanto lá em Roma somente os nobres poderiam se matar porque era algo, né? Era algo deles, era algo pertinente, era por um bem comum. Na Grécia também, os escravos não poderiam se matar, eles não tinham esse direito, não é? Só aí na antiguidade, na Idade Média, o que a Igreja Católica fez? Proibiu. É contra a lei de Deus você se matar. Só que a partir da proibição parece que a coisa aumentou. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e hoje nós temos esse dado que você acabou de colocar. O que leva alguém a se matar, Karina,
é essa pessoa não se sentir mais pertencendo nem a ela própria, nem à vida. A vida deixou de ter o brilho, a vida deixou de ser interessante, a vida deixou de ter, na realidade, e é isso que eu falo sempre, sabe? As pessoas dizem assim, a vida deixou de ter sentido. Mas a vida não tem sentido, a vida é sentido, a vida é aquilo que você atribui a ela, é a tua forma de olhar. Só que nós temos vários elementos aí presentes, não é? Como a Thalia falou ainda há pouco, o suicídio, ele não é meramente o ato em si. Ele é todo um contexto que vai além, muita gente acha que é transtorno mental, não é apenas transtorno mental presente, casos de depressão, casos de indivíduos diagnosticados com borderline, não é? Como a Thalia falou, é multifatorial. Agora, nós precisamos falar desses fatores e, principalmente, nós precisamos considerar a questão da informação acerca do suicídio, da educação da sociedade, que esse outro não está desculpem o termo, de frescura porque ele está triste. Eu já ia falar sobre isso. A sociedade trata muitas vezes como frescura. Exatamente. Acaba banalizando, né, o sofrimento do outro. Que ele, muitas vezes, quem está julgando, quem está banalizando aquela situação, não para escutar, não para dar uma atenção, não para validar o sentimento que aquela pessoa está trazendo, é o que ela sente, ela não escolheu sentir aquilo. As emoções, às vezes, simplesmente esse vazio, essa falta de pertencimento, ela é algo que muitas vezes ela não controla e ela não gostaria de sentir aquilo. Então, de fato, não é uma frescura e a sociedade muitas vezes banaliza, julga e marginaliza mesmo. Que o que só piora, né? A situação de quem está passando por um problema de saúde mental. E na escola, você viu aí que todos nós, eu sou o coordenador do plantão psicológico. Sim. Em 2 anos de plantão psicológico, foram 3.864 alunos, né, que foram escutados. Karina, desses, mais de 800 se cortavam e todos deixaram de se cortar a partir da nossa atuação. Então, uma das questões iniciais no adolescente, a insatisfação dele em casa, a violência doméstica que ele vê continuamente, essa mãe sendo achincalhada, essa mãe sendo agredida, essa mãe sendo violentada sob as mais variadas formas, né? Ele encontra na escola um coleguinha que diz assim, sabe o que eu faço? Eu me corto. Eu me corto. E geralmente eles andam com um casaco, né, para esconder. Exatamente, é a característica de quem pratica autolesão. Muita gente acha, aí vamos de um ponto educativo, muita gente chama de automutilação. Automutilação quem pratica são as pessoas que têm esquizofrenia, que têm alguma sociopatia. Eles é autolesão. Eles são unânimes, Karina. Quando o sangue escorre aqui, a dor daqui passa. Todos eles falaram isso. Nossa, que forte. Muito. E como é que funciona esse trabalho dentro da escola que você faz, doutor, com as crianças? Agora nós vamos iniciar nas escolas municipais, né? E eu levo os alunos, capacito os alunos antes, não é para fazer esse atendimento, é uma escuta, não é terapia, é uma escuta, não é? É uma escuta dessa demanda mais sensível, dessa demanda com a qual esse aluno não está podendo, não sabe como lidar. Vocês atendem crianças, adolescentes e jovens? Adolescentes, a partir do 6º ano, do 6º ao 9º e do 1º ao 3º ano. E é justamente nessa fase da adolescência onde, né, os sentimentos estão ali. Só que eu sempre parto do pressuposto, Karina, que não adianta acompanhar só aluno. Então, nós temos um grupo de apoio que atende de forma gratuita, faz terapia de professores e de pais. Nossa, que bacana.
Não é? Muito legal isso. Nós não ganhamos absolutamente nada. Até gastamos, né? É. Mas é muito prazeroso você poder estar auxiliando. É muito interessante, sabe? Você escutar uma menina de 14 anos que no final, depois de 3 horas e 45 minutos ela falando, ela chegava, eu estou assim na frente dela, aí nós terminamos, muito obrigada, ela ficou. Por que Eu ela já fala sabia. mais? Não, eu já sabia. Eu levantei, abri os braços e disse, pode abraçar. Oh. Eu queria abraçar o senhor, tio, porque o senhor foi a única pessoa até hoje que me escutou. Ai, gente, eu vou chorar nesse programa. A Bebê, oh, desculpa. A doutora Isabela. É o hábito, tá, gente? Perdoe. A doutora Isabela teve algumas situações, não é? Sim. Que foram bem interessantes. Sim. Paciente, enquanto nós estávamos no atendimento na escola, ela falando, eu não vejo mais sentido na minha vida, não consigo mais me ver fazendo o que eu fazia, o que eu gostava, não consigo mais me ver em casa. E enquanto ela falava, ela não conseguia parar de chorar. Ela não conseguia, não digamos assim, enquanto ela falava, enquanto ela chorava, ela se tremia. Foi no momento que um das orientações do Everton falou, você tá conseguindo se abrir para esse paciente também? Foi quando eu falei, ela não quer só ser escutada. Eu preciso estar ali de corpo presente com ela. Então, eu fui, eu abracei, eu segurei a mão dela. E parece que naquele momento que eu segurei a mão dela foi como se ela sentisse. Eu não tô sentindo isso sozinha. Eu não tô passando por isso sozinha. Então, era isso que ela tava precisando. Era desse afeto, era desse acolhimento, dessa escuta. Então, é muito grandioso a gente conseguir tá ali para aquele adolescente, tá ali para aquela pessoa que até mesmo a gente não sabe o que ela poderia fazer se ela não tivesse sido escutada, se ela não tivesse sido acolhida daquela forma. Então, a gente tá ali e acolher aquele outro, então é muito grandioso mesmo, gente. E tem várias ações na internet que a gente vê de pessoas que saem distribuindo abraços, né? Ali, abraçar por 1 minuto e tal, pode salvar. E de fato, né? Sim. É uma forma de acolher a pessoa. Você não sabe o que a pessoa está passando. E uma coisa, desculpe, Atália, já vou passar para você. É que eu falo muito. Pode falar. Uma das coisas, Karina, que nós precisamos em relação ao suicídio, a pessoa que atentou contra a própria vida, e principalmente hoje, quando alguém chega a esse momento, consegue atingir, eu gostaria que as pessoas pensassem, sabe? Essa pessoa, ela não quis dar um fim à vida, ela quis dar um fim à dor que ela sente. Essa é a questão. Ela se isola, ela se acrisola em uma redoma de dor, de sofrimento, de não conseguir se sentir pertencendo à sua família, de não conseguir mais manter as suas configurações relacionais, seus amigos, até seus próprios familiares, não é? Ela não se sente. Existem, eu sempre coloco, nos livros que eu já escrevi, eu sempre coloco no que tange ao suicídio a questão dos 3 Is. Essa pessoa se sente incapaz, essa pessoa se sente insuficiente, essa pessoa se sente ineficaz. E aí ela mergulha no primeiro D, que é o desamparo. Ela não sabe, ela não consegue enfrentar o que está acontecendo. O somatório de várias outras situações levam à desesperança. Ela não vê mais nada no final desse túnel. Não tem uma luz no final desse túnel. Pelo contrário, só há escuridão. E até para pedir ajuda é difícil, exatamente, né? O medo do julgamento. E em seguida vem o elemento que é a chave, o desespero. Ela não vê mais chance alguma. O mundo não me cabe. Eu não consigo mais me vir cabendo no mundo. Não é? Então é melhor tirar minha vida, acabar com essa dor. É isso que eles dizem. Eles precisam acabar com a dor.
Eles não estão tentando acabar com a vida, é acabar com a dor. O sofrimento, né, que eles sentem. E também acredito que quando o Dr. Everton foi trazendo toda a experiência rica dele na clínica, pela psicologia, algo que também é importante nós lembrarmos é o sentimento de menos-valia que a pessoa sente. Como ela entra nesse como eu posso me referir, nessa dinâmica de sentir esse desamparo e isso só cada vez mais progredir para uma desesperança e chegando ao desespero. Quando você comenta sobre a questão de pedir ajuda, ela nem se sente digna, ela não consegue ver mais valor nela. Então assim, pra que eu vou pedir ajuda? Sim. Muitas vezes nós encontramos esse relato, nós escutamos esse relato de que, mas quem é que vai se importar comigo? Eu não vou, se eu morrer, eu vou na realidade resolver muitos problemas para as pessoas ao meu redor. Se eu morrer, se eu acabar com tudo, meus pais, minha família, meus amigos, eles nem vão sentir minha falta. Eu vou, na realidade, resolver muitos problemas. Então, assim, o sentimento de menos-valia, ele é muito forte, ele é muito presente também, assim, nesse fenômeno que as pessoas trazem na clínica sobre as ideações suicidas, que são os pensamentos suicidas, os tentantes, que são as tentativas, já chegam a tentar, de fato, sim, cometer o ato. E acredito que possa ser algo que também quem de fato cometeu o ato do suicídio tenha sentido em algum momento, esse sentimento de menos-valia. Sim, e lembrando que aquilo que a Karina trouxe, não é? Essa estatística é preocupante porque não a questão dos 700 mil por dia ou por ano, não é por ano, 700 mil por ano, Karina, mas a faixa etária é de 15 a 29 anos. Sabe o que está acontecendo? Hoje nós temos uma geração que é a chamada geração Z, não é? A famosa geração floco de neve. Qual a característica do floco de neve, Karina? Olha, agora estou entrevistando. Qual a característica da geração floco de neve? Não tinha escutado ainda isso. O floco de neve, qualquer ventania dissolve. Eles não conseguem lidar com frustração, eles não conseguem lidar com limites, eles não conseguem lidar com nãos. Até porque hoje em dia tem a questão das redes sociais, né? Exatamente. Que nas redes sociais tudo é muito perfeito. E nas redes sociais, inclusive, Karina, esses alunos que se cortam encontram páginas ensinando a se cortar. Nossa. Nós tivemos aquela fatídica baleia azul que levou mais Sim. de 200 adolescentes ao suicídio. Teve agora a recente do desodorante, né? Isso, exatamente. Nossa. Então existem páginas que controle é esse que diz existir sobre... É só o controle da fofoca? É só o controle disso, daquele? E acaba esquecendo que a informação ela vai estar se consolidando cada vez mais. A cada 5 minutos nós temos uma informação completamente diferente. Então, suicídio ainda hoje é tabu, inclusive para muitos profissionais da psicologia, que ainda tratam com uma determinada reserva. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Não é você não pode. O acolhimento tem que ser extremamente diferenciado. Você tem que buscar de que existência é essa. Como é que esse outro passa a viver o cotidiano dele a partir dessas várias situações que ocorrem, a partir dessas ilações, resultando em ilações suicidas e nesses pensamentos suicidas e chegando até a consumação ou a tentativa de consumação. Porque, Karina, quando alguém se mata, 6 outras pessoas são chamadas de sobreviventes.
E é por isso que hoje existe na psicologia algo chamado pós-venção. Não basta apenas prevenir. Quando se fala em prevenção do suicídio, não é prevenção do ato de suicidar, mas é a prevenção no sentido de auxiliar esse outro que está nessa vibe, não é? Sim. A se refletir. É igual aquela coisa, você vai, e eu li uma coisa muito interessante hoje, né, que me encaminharam lá da USP. Você vai, a pessoa chega com você e diz que entrou num beco sem saída. E você, profissional, o que vai dizer? Faça o seguinte, você não precisa de grandes elucubrações filosóficas para isso. Só chegue para a pessoa e diz assim, o que você acha de dar 3 passos atrás e observar que existem outros caminhos? Nossa, muito, muito simples, né? Mas a pessoa... Karina, a pessoa ela não consegue se pensar, ela não consegue se refletir, ela não consegue mais se perceber no próprio viver. Sim. Aí chega um profissional, porque tem aquela questão que eu sempre falo, né? O profissional de psicologia algumas vezes é terrível, né? Por quê? Por causa da cara de angu azedo que ele faz. Né? Ele fica... E eu acho que nem só na psicologia, né? Hoje em dia a gente encontra vários profissionais que... Aí isso não desperta a possibilidade do encontro, porque terapia é encontro. É esse outro conseguir compreender que a demanda que ele traz não é única, é única para ele, mas que existem possibilidades, existem caminhos. Porque a partir desse encontro, ele traz essa situação em que ele não consegue ver mais nada. O teu papel enquanto terapeuta é propiciar que ocorra um desencontro, ou seja, com que ele consiga perceber que existem possibilidades, que ele é um ser de possibilidades, entendeu? Para a partir daí ocorrer o reencontro com ele próprio. Sim. E ele tomar para si as rédeas da vida. Ele deixou de ter as rédeas da vida. Ele apenas vive de um lado para o outro conforme a maré avança. Mas eu acho que é por isso que é tão importante todo mundo se conscientizar e tratar bem as pessoas, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Sim. Eu sempre digo que se você sorrir para alguém, você pode salvar a vida da pessoa. Você der um abraço, você for gentil. Além de ser jornalista, eu sou maquiadora, então nos meus atendimentos, as pessoas conversam muito comigo. Eu tenho clientes que sempre falam, quando a cliente me procura, eu sempre pergunto qual o evento, se ela já escolheu o cabelo, tem cliente, nossa, eu vou fechar com você porque o seu atendimento foi maravilhoso, me senti acolhida. Então, assim, você ser gentil, você sorrir, abraçar, tratar bem as pessoas é algo tão que as pessoas falam, nossa, você me tratou bem. Eu trabalhei num local e aí a pessoa que fica na recepção falou bem assim, eu trabalho aqui há tantos anos. Você é uma das poucas pessoas que passam por aqui e dá bom dia. Que é algo que deveria ser comum. Sim. As pessoas se fecham tanto. Eu acho que a gente vive numa sociedade assim tão mais egoísta que por isso que tem toda essa dificuldade de quem passa por esse problema pedir ajuda. Sim. Porque cada um quer viver ali a sua vida e esquece de olhar para o próximo. É a sociedade líquida, né? São relações muito rasas, como Zygmunt Bauman falava na sua obra. Eu acho fantástico a reflexão que ele traz. E nós estamos vivendo numa sociedade muito individualista, realmente egoísta. Então fica complicado de encontrar reciprocidade, de encontrar de fato generosidade, de encontrar-se de fato com alguém, com o outro, você ter uma relação com o outro e a partir daí também conseguir se relacionar com si próprio, fica complicado num contexto no qual nós estamos vivendo, é muito difícil. Nós passamos por uma pandemia, algo que nossas gerações passadas não enfrentaram, não passaram.
E na pandemia eu recebia muitas ligações de amigos, porque todo mundo se isolou em casa. E quem mora sozinho? Quem na época morava sozinho, né? Imagina a dificuldade da pessoa. Foi muito difícil realmente a pandemia. Tanto é que somente depois da pandemia, hoje, acredito que eles podem confirmar, é que mudou o olhar sobre a psicologia, sobre a saúde mental. Foi a partir da pandemia, a partir desse novo mundo, que a nossa área começou a ter espaço. Porque antes ainda existem muitos estigmas, mas antes era muito mais sobre psicologia ser para doido. Psicologia, eu não preciso de psicólogo, eu não sou doido. Então, assim, muitas banalizações, sabe? E quando houve tudo o que aconteceu, a questão da pandemia, foi quando as pessoas de fato começaram a, quem sabe o ócio permitiu elas a parar para prestar atenção, perceber a sua caminhada, a sua existência, as suas relações, e foram validando mais os seus sentimentos, as suas relações, a saúde mental e integral num todo. Porque a saúde mental, é importante frisar, que ela não é somente algo separado. Como nós estávamos até conversando antes sobre gastrite emocional. Sim. A saúde mental, ela faz parte da saúde de modo integral. Então, por isso que, de fato, a questão de conscientização, de todo um preparo para lidar com essa questão do fenômeno do suicídio, ela precisa ser multiprofissional, ela precisa ser humana, num geral, todas as áreas. Se você é um advogado e você está vendo ali uma situação que há sinais de que o teu cliente está ali num sofrimento psíquico, se sentindo só, se sentindo abandonado, com esse também, esse sentimento de menos-valia, é importante você ter esse olhar e orientá-lo a buscar um profissional na área. E, assim, é importante, para eu não me prolongar, mas é importante como um todo, nós como humanos, cuidarmos um do outro, sabe? Eu sempre recomendo para todo mundo, gente, façam terapia. Eu acho que foi um dos motivos que me fez passar pela pandemia, entre aspas, com leveza, que não foi leve a pandemia. Mas 2 anos antes de iniciar a pandemia, eu já iniciei terapia, eu já fazia um acompanhamento. E é maravilhoso, porque, assim, você chega ali na terapia para conversar com o profissional, você não resolve nada do seu problema, mas parece que você sai dali com tudo resolvido. E as atividades, gente, façam terapia e façam as atividades que os profissionais façam, hein? Porque eu conheço, vocês riram, e eu já entendi que muita gente que faz terapia não faz as atividades que E é libertador você fazer. Eu fazia tudo certinho. A grande questão, Karina, não é nem apenas fazer as atividades, mas é você refletir lá fora depois de você ter refletido no consultório. Exatamente. Né? É isso, é o resgate, é o teu resgate, é você se resgatando. Não é você resgatando a tua existencialidade, é você se resgatando enquanto ser humano com a tua humanidade. Porque a maioria das vezes as pessoas apenas agem de uma forma muito automática. Elas ligam o piloto automático e parece que nem vivem, nem estão vivendo. Não é? Por exemplo, aqui na CAAM temos centenas de profissionais com seus filhos, com suas famílias, com seus filhos, não é? Como é que está a relação de vocês com o filho de vocês? A Constituição não vai dizer como você deve criar teu filho. Sim. Você não vai ter uma indicação, você não vai ter uma receita pronta para dizer como maternidade e maternidade são o período, ela inclusive há pouco tempo publicou um artigo, são o período em que essa mulher está grávida, então ficam grávidos os dois. A questão é, quando essa criança nasce, passa a chamar-se maternagem e paternagem. Teu olhar sobre a vida, você falou que tem um filho. Sim. O olhar da Karina sobre o mundo e sobre a vida modificou completamente a partir daí. Muito.
Nós temos uma sociedade que é hipócrita o suficiente para só cobrar pai e mãe, mas não dá o apoio necessário para que esse pai, para que essa paternagem, essa maternagem, a rede de apoio, né, não que é tão importante. Que rede de apoio é essa que esse casal tem, que esse grupo familiar tem, não é? Então é necessário que se caminhe, observa teu filho, senta com teu filho, não é? Senta com teu filho, senta com tua filha, conversa coisas do dia a dia mesmo, superficiais, até brinca. Isso é saúde mental. O beijo que você dá no teu filho antes de sair da tua casa ou ao sair da tua casa, Karina, isso é saúde mental, porque ele representa esse beijo como cuidado, como afeto, como amor da pessoa mais significativa da vida dele. Eu sempre digo que o deixar e o buscar na escola é um dos prazeres da maternidade, porque você vai conversando com a criança e na volta ela vem cheia de novidades, de tudo que aconteceu ali na escola, com os amiguinhos na hora do lanche, o que os professores ensinaram. Então eu acho que esse tempo, você tá ali no trânsito, tá dirigindo, tá escutando a criança, eu acho que esse tempo é muito valioso. Muito. Hoje eu tenho inveja entre aspas, né? De alguns pais que estão com as suas filhas, né, no supermercado. Eu fico olhando, porque a minha está com 23 anos, acabou de formar em medicina, né? E eu lembro muito daquela época. A primeira vacina foi comigo, não é? E ela disse, vai doer, pai? Eu disse, não, vai doer um pouquinho, porque é uma furada que vai... Sim. Aí ela ficou segurando aqui em mim e me olhando. Aí quando ela me olhava, depois que ela tomou, ela disse, é verdade, papai, doeu um pouquinho. Ou seja, não minta para o teu filho. Não. Né? Não mente para o teu filho. Se você não souber a resposta, você não precisa dar uma resposta que esse próprio filho vai observar que você o está enrolando. Não é? Então, saúde mental não é a ausência da doença mental. Né? Saúde mental é a tua capacidade de enfrentar a vida. É você estar rindo ali com teus amigos, é você estar escutando o som que você gosta no teu carro, não é? É você poder estar brincando com as pessoas, é você poder estar transitando nas tuas configurações relacionais de uma forma amena. Isso é saúde mental. Verdade. E quais são os maiores desafios profissionais que vocês, psicólogos, encontram em lidar com pacientes em risco de suicídio? Então, como eu falei, em vários momentos a gente já teve esse contato de adolescentes, de adultos, e esse embate quando tá ali na nossa frente um paciente dizendo que não vê mais outra alternativa, como o Dr. Everton falou, está num beco sem saída. É a gente conseguir encontrar uma forma de fazer com que ele se encontre novamente, fazer com que ele se perceba ali. Eu consigo dar esses 3 passos para trás, eu consigo quebrar esse muro que está na frente, eu consigo iluminar esse beco, eu consigo trazer algo de novo para aquilo que eu não conseguia mais ver possibilidades. Então, nesse momento a gente se vê assim, é um outro ali que eu preciso, não digamos carregar, mas fazer com que ele encontre a si mesmo, fazer com que ele encontre novamente aquela luz, aquilo que ele perdeu, aquilo que para ele não fazia mais sentido. Mas, como eu falei, a gente vai caminhar com ele, a gente não vai simplesmente mostrar que esse processo terapêutico, esse processo de caminhar com ele é isso, caminhar com ele, não fazer com que ele fique ali naquela dependência. Não, eu só vou conseguir se eu tiver com o meu terapeuta, eu só vou conseguir se eu tiver naquele momento com ele. Então, esse conseguir encontrar o outro ao mesmo tempo que a gente também se encontra, porque enquanto processo terapêutico a gente também está ali lidando com aquilo. Sim. A gente também é afetado por aquelas falas, a gente também é afetado por aquela vivência. Então, para mim, eu vejo isso, essa encontrar ele ali para que ele se encontre. Então, pelo menos eu vejo dessa forma, não sei como... Doutora Isabela,
Você atua com pacientes oncológicos. Sim. Como lidar com o sofrimento psíquico diante do adoecimento grave? Como pode ajudar a pensar também o fenômeno do suicídio? Então, dentro da oncologia, a gente sabe que quando o paciente se encontra foi diagnosticado com algum câncer, e a gente sabe que é uma doença severamente como é que eu posso falar? Agressiva. Estigmatizada? Tanto estigmatizada, mas às vezes não tem um prognóstico bom. Quando os pacientes chegam à unidade, eles já não tem muito... não tem um prognóstico bom naquela doença. Realmente já é um processo que a gente fala ali de paliativos. Ele já entende que ele está fazendo ali o que ele pode para que ele consiga ter uma qualidade de vida do tempo que ele tem. Então, esse processo dele se entender enquanto o luto do diagnóstico, o luto da doença. Então, é como se ele estivesse passando ali por um luto já presente da doença, né? Então, a maioria dos pacientes que eu atendi já é nesse processo. Ele se entender enquanto pessoa que está nesse processo desse luto e o tempo que ele tem de vida com a família, com as pessoas que ele ama e com ele mesmo, até mesmo durante o tempo que ele viveu, ele não se conhece. Chegou paciente comigo falando, eu comecei a me conhecer, eu comecei a viver a minha vida depois que eu fui diagnosticado. Como se até o diagnóstico ele não tivesse parado para pensar sobre a vida, sobre o que ele viveu, sobre a existência dele. Então, é como se ele estivesse realmente nesse luto dele e da vida que ele não teve ou que ele teve. Então, Porque certamente antes vivia no modo automático, né? Exato. De todas as responsabilidades que um adulto tem, aí a gente muitas vezes deixa para lá como refletir na vida, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu estou trabalhando naquilo que eu gosto, eu estou fazendo aquilo que me faz bem. Eu acho que muitas das vezes as nossas responsabilidades, elas fazem, né, com que a gente se deixe de lado. É o tenho, né? É o tenho, Sim. É o famoso tenho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer aquilo, tenho isso, porque a sociedade me cobra dessa forma. Agora, o que é o mais agravante, sabe, Karina, é o quanto essa pessoa se autocobra. A autocobrança que vem a partir daí. E ela acaba somatizando, não se autocuidando. Uma das questões do suicídio é deixar completamente de lado o autocuidado por não saber mais aquilo que a Thalia falou de menos-valia. O que é a menos-valia? Que elementos estão presentes? Sim. É uma baixíssima autoestima, uma baixíssima autoimagem, um baixíssimo autoconceito. Por isso que nós falamos na fenomenologia que ao trabalhar com a menos-valia, você precisa realizar um autorresgate. Esse outro precisa se autorresgatar. Não é para mim, psicólogo, é para ele, enquanto sendo ele mesmo. Hoje eu já não pergunto mais, Karina, quem é você, Karina? Eu vou te perguntar, como é ser, Karina, a mulher que você se tornou? Que quando eu pergunto quem é você, você vai dizer, eu fiz isso por causa daquilo, porque o fulano, porque... Quando eu te pergunto em quem você se tornou, você vai precisar resgatar em você a tua própria história, o teu próprio olhar sobre você mesmo. Então, isso falta muito, não é? É um diferencial. Voltando lá à tua primeira questão, a autolesão é um dos aspectos. O outro aspecto presente são os transtornos psiquiátricos, principalmente o borderline, como eu falei, e a depressão, o estado depressivo maior. Não é a tristeza nossa de cada dia. Todos nós temos tristeza, graças a Deus, né? Até para conseguir pensar nas besteiras no besterol que nós estamos vivendo, não é? E um outro aspecto é essa falta de pertencimento, não é? Que leva ao isolamento. Porque, Karina, você de repente ficar na tua, eu quero pensar aqui nisso, naquilo, isso chama solitude. A solitude é benéfica, a solitude é maravilhosa para você se refletir, não é? Agora, quando a Karina passa
a se fechar completamente numa perspectiva de que ela não tem mais para onde caminhar, ela não sabe mais como caminhar, ela não sabe para onde caminhar, ela se enclausura nela mesma e vai se enclausurando, formando verdades absolutas, e ao formar verdades absolutas, ela se fica igual um animalzinho assustado. Fica no canto, ali, dentro daquela redoma, e não consegue sair. Por isso, a tão necessária ajuda. Por isso, tem a questão da autocobrança e de se comparar, né? Porque exatamente. A gente, voltando para as redes sociais, nas redes sociais você vê pessoas que do nada têm mansões, têm carros, e então todo mundo começa a se comparar. Por que eu não tenho isso? O corpo perfeito, o dinheiro, isso, aquilo. Sendo que, na minha visão, posso até estar errada, mas eu acho que o maior sucesso da nossa vida é a gente fazer aquilo que a gente ama. Sim. A gente trabalhar com o que a gente ama, independente da situação financeira. Obviamente que o dinheiro é muito importante, mas eu acho que se você todo dia acordar, nossa, vou trabalhar com aquilo que eu amo, vou fazer aquilo que eu amo, vou estar com as pessoas que eu amo, eu acho que isso sim é sucesso, entendeu? Né? Uma paz para a caminhada. Porque dificuldades sempre vão existir, mas você atravessar essas dificuldades o como realmente é o que importa. É como você atravessa essas dificuldades, esses atravessamentos que acabam fugindo do nosso controle. Muitas vezes não temos controle sobre o externo. Não é o porquê, né? É o como. É o como. Como é ser você sendo você. Não é? Aí, resgatando ainda um pouco, nós precisamos, a sociedade, ela precisa ser informada para que a educação se faça presente. Somente a partir daí, quando a sociedade, eu não gosto da palavra conscientizar, do termo conscientizar. Eu não creio que alguém conscientize alguém, mas você sensibiliza alguém a desenvolver uma determinada atitude. E ao sensibilizar a partir da informação, consequentemente, essa pessoa fica sensibilizada, a sociedade sensibiliza, ela transforma. E vocês atuam no plantão psicológico aqui da CAAM. Sim. E quais são as demandas ligadas à saúde mental dos advogados que mais chamam a atenção? O estresse profissional e a pressão, eles contribuem para o risco de suicídio? Eles contribuem sobremaneira para que a saúde mental fique extremamente comprometida. São pessoas que estão vivendo situações as mais diversas possíveis, não é? E essas situações, essas pessoas, eu não vou chamar aqui profissionais apenas, mas essas pessoas, muitas das vezes, elas não conseguem se vir na própria caminhada. É como se houvesse um autoabandono, Karina, sabe? Não é um autoabandono voluntário, mas são tantas as pressões que as pessoas vivem no seu dia a dia. Sim. Que elas acabam não sabendo por onde caminhar. E por isso o plantão está aqui. A Atália está aqui, a Isabela, a doutora Atália, a doutora Isabela, né, e a doutora Gabriela Mazulo estão aqui. Eu estou fazendo o atendimento de profissionais online, porque a minha vida é meio louca. Né? Então... Mas já ajuda aí muito, com certeza. Não é? É essa a questão. São 5 sessões, mas 5 sessões que nós estamos trabalhando da melhor forma possível. Você vê, a pessoa chega até você, quando ela sai, ela faz aquilo. Sim. Ela respira, ela se sente, sabe? Ela sente a si mesma, e isso é magnífico. Doutora Atália, você também atua conosco aqui no plantão da CAAM. Poderia compartilhar um pouco sobre como essa experiência revela a importância de espaços de acolhimento imediato? Com certeza. Já chegaram, né, algumas pessoas até mim, justamente quando você fez a pergunta anterior, eu parei para refletir qual demanda, qual característica aparece mais, surge mais no plantão. E, de fato,
o que mais eu venho percebendo, não sei se a doutora Isabela pode falar a mesma coisa, mas é esse turbilhão de demandas. Não é apenas uma, mas sim várias. E o fato das pessoas não conseguirem falar sobre essas demandas, terem que caminhar a qualquer custo, guardando tudo, precisando ser fortes, né, como eles trazem, não sou eu que estou falando isso, mas sim é o relato deles. Eu preciso ser forte, eu preciso dar conta. Só que são muitas coisas. É família, é relacionamento, é profissão, financeiro também, tempo de qualidade, tempo para se autocuidar. Então, são tantas coisas, tantos checklists que as pessoas que chegam até nós precisam dar, porque isso é pedido, né, pela sociedade, que você realmente só está sendo produtivo, você só está sendo valioso, você só tem valor se você cumprir X lista, né, e dar o checklist em todos esses pontos. Então, as pessoas que chegam, de fato, elas chegam precisando, e por isso a importância desse espaço de acolhimento emergencial é justamente porque elas precisam de alguém para falar. Já tiveram pessoas que chegaram até mim que foram somente uma vez. E elas falaram, nossa, eu precisava falar com alguém. E elas diziam, olha, não é que eu não tenha rede de apoio, não é que eu não tenha uma amiga, um amigo, mas eu precisava de alguém diferente, alguém que não me conhecesse, alguém que pudesse elucidar certos aspectos, perceber de forma diferente o meu caminhar. E só o fato de existir essa escuta emergencial já trouxe realmente muito alívio para essas pessoas que chegam até nós. Então, é muito importante esse espaço de plantão psicológico. E acredito que é isso. Validar o momento que nós temos ali é magnífico para ambos. É uma relação tanto de uma troca tão benéfica, que não é só para a pessoa que está sendo escutada, que está falando, mas sim para nós também, que estamos ali do outro lado e aprendemos muito. Nossa experiência vai ficando cada vez mais rica e algo sempre vai mudando na gente. Você falou sobre a questão do tempo de autocuidado. Eu acho que a sociedade, não só os advogados, mas a sociedade, ela se cobra tanto que eu acho que até para tirar um dia para descansar, as pessoas sentem culpa. Sim, isso é porque, real. Se eu parar para descansar hoje, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E esquecem que também parar um pouquinho, frear um pouquinho também é autocuidado, é saúde mental. Faz parte, é necessário. É aquilo que o Viktor Frankl disse, que existe um quadro que ele chamou de neurose dominical. As pessoas estão em casa, mas não conseguem se desligar. E acabam, para não pensar em si, nas suas relações, na sua própria família, ficam trabalhando. Que qualidade de tempo é essa? É uma fuga. Né? É uma fuga. Aí me lembra o Sartre, né? A questão não nós somos condenados a ser livres, ele dizia. Mas o que ele quis dizer com isso? Que nós temos essa liberdade para realizar nossas escolhas e tomar nossas decisões. Aí Viktor Frankl vem e diz assim, mas não basta eu me sentir livre, eu me saber livre para tomar minhas decisões e realizar minhas escolhas. Eu preciso me saber responsável por ser livre para realizá-las. Né? Então, é isso, não é? As pessoas elas estão muito enclausuradas em si mesmas e nos seus compromissos, e eu tenho que isso, aquilo que eu falei ainda há pouco, eu tenho que isso, sempre tentando corresponder àquilo que eles acham que o outro quer deles. E quando o meu olhar, Karina, vai nessa direção de apenas, como no caso dos suicidas, das pessoas que suicidam,
ou tentam suicídio, elas ficam apenas colocando o olhar do outro como o maior significado, a questão mais significativa, quando ele acha que ele tem apenas que corresponder àquilo que o outro pensa dele, que muitas vezes não é isso, não pensa, mas é a leitura que ele faz, ele deixa de olhar para si mesmo. Ou o olhar sobre ele é distorcido. Eu não tenho capacidade, eu não tenho eficácia, eu não tenho eficiência, eu não. Ele se torna um ser de nãos, né? É um ser de nãos. E aí, nesse processo todo, acaba levando a esse momento, não é? E é por isso que aí eu pergunto, fica a pergunta, Karina, as pessoas, e todos vocês, as pessoas se suicidam ou as pessoas são suicidadas? Eu acho que é o segundo ponto. Mas é o meu achar, né? Doutor Everton, como que o senhor vê a responsabilidade da sociedade e das políticas públicas nesse tema? São imprescindíveis. A sociedade precisa sair desse nicho de tabu, Karina, que ainda hoje se mantém a questão do suicídio. Quando alguém se suicida, a família sofre preconceito. Sim. A família sofre discriminação. A família não tem uma rede de apoio. Na UFAM, no meu laboratório, no LabFem, nós temos um grupo que faz o acompanhamento de familiares de pessoas que passaram suicidaram, né? que passaram por essa situação. Então, a sociedade precisa dar esse apoio. A sociedade precisa ter um olhar de generosidade sobre essas situações várias que podem levar à questão do suicídio. E as políticas públicas, o que é a política pública? A política pública é uma política de cuidado. Como cuidar desse outro? Como cuidar do nosso adolescente? Como cuidar do nosso jovem? Hoje, Karina, nós temos há pouco tempo um garoto de 11 anos se matou aqui na cidade de Manaus. Do que nós estamos falando? Não foi o primeiro. Sim. Nestes anos, a enfermeira falou. Nesses anos, temos visto vários. E nós temos hoje os dois polos, os dois extremos, cometendo e com um aumento considerável no índice de suicídio. Crianças e idosos. O que está acontecendo? De que sociedade é essa que cobra tanto e que não oferece de volta algo que seja realmente, sabe, uma política verdadeiramente colocada em prática? Porque a política no papel é uma coisa. Mas na prática... E aqui, a prática. Era para nós termos um psicólogo em cada escola, para estar auxiliando na questão da saúde mental. Era para ter um psicólogo em cada unidade básica de saúde. Era para ter psicólogo continuamente em hospitais, em todos os hospitais, não apenas os hospitais de referência. Mas nós não temos. Não é? Então isso é uma falha grotesca e que, infelizmente, resulta em um pagamento mais cruel ainda, que é a vida. A abordagem fenomenológica existencial, ela convida o paciente a olhar para o sentido da vida. Como essa prática se conecta com a prevenção do suicídio? Então, quando a doutora Atália falou em relação a tá ali presente para esse outro, é exatamente isso. É esse fenômeno que se apresenta ali. É ele enquanto um ser de várias existências, de várias possibilidades, que vai se conectar ali com ele mesmo, vai se entender enquanto tudo aquilo que ele viveu, toda a trajetória, toda a sua existência, e trazer esse olhar para que ele é muito além de tudo aquilo que ele das experiências que ele viveu, daquilo que ele é muito além daquilo. Então, é esse trazer um olhar de
de um ser de possibilidades, de um ser que pode ir além. Então é um pouco desse olhar com ele mesmo, desse olhar de carinho. Partindo daquilo que a doutora Isabela está colocando, trabalhar com ele no sentido de que não tem esse ditado, a vida tem sentido. A vida é sentido. A vida, ela adquire o sentido que você atribuir a ela. A vida é uma caminhada que vai ter para a direita, para a esquerda. A fenomenologia, apesar de nascer na filosofia, ela é muito prática, né? E na relação terapêutica, ela é aquela assim, ei, Karina, presta atenção. Você percebeu que você acabou de falar sobre essa situação? De onde vem isso? Como é para você? De que olhar é esse que você lança sobre você mesma, se colocando muitas das vezes para baixo para enaltecer o outro? Porque esse outro precisa de atenção. E onde fica a atenção da Karina para a própria Karina? Então é nessa questão, entendeu? É nesse encontro entre ambos, profissional, o terapeuta e o terapeutizando, no sentido de que esse outro consiga... você lembra da Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu acho que não é do teu tempo. Não é do tempo de vocês, né? Mas já é de 90 e pouco pra cá, da segunda versão. Já peguei a gosto, segunda versão. eu gosto muito da primeira versão, sabe? Porque a primeira versão eu tirei algo daquele personagem. Eu creio que foi a primeira técnica que eu criei. A Cuca era o quê? Era má. A Cuca era feiticeira, era bruxa, era nociva, era isso, era aquilo. Mas, Karina, o que a Cuca fazia quando ela pegava um espelho? Lindona! Ela se via, as pessoas não se veem mais. Quando você for se olhar no espelho, gente, quando vocês forem se olhar no espelho, não utilize um dia para ficar do jeito que vieram ao mundo e ir para frente do espelho, sabe? Mas não para olhar se tem um cabelo isso, se tem uma gordura disso, se tem isso. Não. Olhem naqueles olhos que está no espelho e tentem compreender o que aqueles olhos que estão no espelho dizem dessa pessoa que está se olhando. Isso é importante. Porque geralmente as pessoas atribuem sempre ao outro, justificam sempre no outro as suas dificuldades. Aí eu me lembro do Sartre. A questão não é o que te fizeram, mas o que você fez com aquilo que te foi feito. Ou seja, de que forma você realiza teus enfrentamentos, até que ponto você está realizando teus enfrentamentos. Na questão do suicídio, nós temos os chamados fatores de risco, os chamados fatores protetivos. Um deles é a religiosidade, né? Um dos fatores protetivos. A religião é importantíssima. É importantíssima. É esse autoencontro, quando você vai ao encontro da tua exegese religiosa. Só que, para mim, a religiosidade, a leitura que eu faço, religiosidade é exegese religiosa. São as normas, são os regimentos da tua igreja. Não é a tua fé e a tua crença. E a espiritualidade, para mim, é a capacidade que o ser humano tem de enfrentar os seus próprios monstros, de enfrentar as situações da vida, independente da crença em um ser superior. Eu até assisti um vídeo hoje sobre a diferença, né, entre a religião e a espiritualidade. Sim. E é verdade. Eu sou católica, né? Então eu sei que, tipo assim, existe realmente uma diferença. E você vê no comportamento das pessoas isso no dia a dia. Você falou da questão do autocuidado, da Cuca de se olhar no espelho. Nos meus stories no dia a dia, eu sempre converso com muitas mulheres por causa da maquiagem. Eu falo, você já se amou hoje, mana? Você já se amou, você já se olhou no espelho, já sentou aqui, tirou um tempo pra você, pra se arrumar mesmo, pra se sentir bem. Porque acho que quando você se arruma, que você vai fazer uma maquiagem do jeito que você sabe fazer, eu acho que você se sente segura e pronta para tudo que vem ao longo do dia. Exatamente. Então, essa questão do autocuidado, de fato, ela é muito importante. É extremamente importante. É um dos parâmetros fundamentais nisso que nós chamamos de saúde mental e, consequentemente,
a prevenção de qualquer ação autodestrutiva e autolesiva. É preciso dialogar. Pais e mães, pelo amor de Deus, dialoguem com seus filhos. Sim. Estejam presentes, não é aquela questão de você estar seguindo o teu filho para onde ele vai, vou te deixar aqui. Não é isso, mas esteja verdadeiramente presente. Exerça a paternagem e a maternagem de uma forma maravilhosa, que é para isso que existe, não é? Que é esse outro, esse teu filho, perceber a tua presença na vida dele sem que você esteja diuturnamente acompanhando o que ele faz ou ele deixa de fazer, porque isso gera confiança e esse filho vai chegar para você e vai dizer: pai, mãe, eu assisti tal coisa na internet, o que você acha? Principalmente o adolescente, que tem uma série de... Hoje é impressionante a questão de você chega no aeroporto, crianças de 2 anos de idade estão aqui nas telas. A criança não tem o cérebro completamente formado. Sim. Ela recebe... Gente, o que acabou de ser comprovado do estudo da revista Nature é que a tela, para a criança, acaba provocando a tela, como ele não tem uma configuração compacta como a nossa, a tela acaba atravessando e impedindo o crescimento normal do cérebro. Ela acaba prejudicando a neuroplasticidade, Sim. né? E por isso que é muito importante esse cuidado de expor as telas mesmo, crianças, adolescentes, porque ainda o cérebro ele ainda está em desenvolvimento. Sim. Então, e nessa fase é a fase mais importante desenvolvimento cognitivo. Sim. Sim. Exatamente. O meu filho, ele tem 12 anos, vai fazer agora dia 16, e o celular dele é todo controlado por mim. O YouTube, até a faixa etária que ele tem, todas as coisas, e eu consigo do meu celular ver tudo o que ele está assistindo, sim, com quem que ele está falando, o tempo que ele passa em cada aplicativo. E quando não é hora, porque ele tem hora para telas, né? E não é todo dia. Geralmente é ou um sábado ou um domingo que eu deixo ele jogar ali. E quando eu vejo que ele não está obedecendo, eu vou lá e bloqueio o telefone dele pelo meu telefone. E ele já entende. Ou seja, significa dizer que você fez algo, Karina, que é importantíssimo. Sim. Não é você proibir por proibir. Não. É você explicar qual a tua atitude, o porquê daquela atitude, sim, e o objetivo dessa atitude. Não é? Sim. Porque nós temos hoje a adolescência, teu filho está entrando, está na pré-adolescência. Sim. Daqui a pouco ele está com a explosão hormonal, daqui a pouco ele está dono do mundo, dono da vida. Lembra da tua adolescência, sim, que você vai saber. Parece que pai e mãe não lembram, né? Que foram adolescentes. Mas é isso, é você, como mãe, aprender a conviver com cada fase do teu filho, sim, sem tanto sofrimento. E verdade, vai ser no dia a dia. Vai ser o diálogo, vai ser o companheirismo, vai ser a parceria. E essa questão da confiança é fundamental. É fundamental. O teu filho poder chegar e ter liberdade de falar: mãe, aconteceu isso e isso. Sim. E você? Aconteceu uma situação na sala de aula dele. Aí eu falei: filho, e você? Ele: não, eu não tô envolvido não. É fulano. Eu já falei que isso é errado. Então, assim, entendeu? É importante conversar assim com os filhos, eu acho isso. E principalmente é você proibir teu filho de tal ação e ele observar que você faz. Exatamente. Quer dizer... Eu sempre digo que o exemplo, ele ensina muito mais do que você falar. Ainda estamos naquela questão de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço porque eu sou teu pai e eu sou tua mãe. A internet que você dá para o teu filho mostra que não é assim. Sim. E ele começa a desacreditar nessas figuras de tamanha significação na vida deles. Eu tenho uma professora do meu filho que ela chegou para mim uma vez e ela falou bem assim: mãezinha, nunca vi um filho tão apaixonado por uma mãe, porque ele fala que você nunca mentiu para ele. Eu falo: não.
eu converso com ele. Sim. Hoje a mamãe vai sair com as amigas porque é o meu tempo de qualidade, entendeu? Ele vai estar em segurança, vai Sim. estar certinho e eu preciso desse tempo e ele sabe. Tipo, a mãe compra tal coisa. Não tem dinheiro pra isso. Tem dinheiro pra outra coisa. Então eu acho que assim, obviamente que a gente não vai falar tudo pra criança porque é uma criança, mas eu acho que Sim. se falar a verdade, você crescer com aquela Você confiança. precisa saber como falar. Não é apenas falar. Não é? Isso é de extrema importância. Exatamente. Parabéns. Eu sou apaixonada pela maternidade. Eu Pela queria mais. maternagem. Queria mais. Pela maternagem, né? Eu É a sou. É maternagem. difícil. É difícil. É cansativo. Mas eu acho que são fases. Eu conheci o Davi Lucas bebezinho, eu conheci o Davi Lucas criança, agora eu tô conhecendo o Davi Lucas pré-adolescente, entendeu? Eu acho que então cada fase você tem que dar espaço para conhecer. Por isso que é a importância de conversar, de participar da vida dos filhos, porque cada Exatamente. fase é diferente. É uma Eu não descoberta, sou a né? mesma Karina de 5 anos atrás. Sim. Então, assim, a mesma coisa são os nossos filhos, entendeu? Eles vão mudando o pensamento. Eu acho E é que exatamente algo que eu vejo, isso que você trouxe, que é fundamental, inclusive para a prevenção de comportamentos autodestrutivos e autolesivos. É esse pai e essa mãe conseguir perceber as mudanças que foram ocorrendo Sim. neles mesmos sim, no decorrer do exercício da paternagem e da maternagem. Isso é de extrema importância. Não é ficar seguro nas suas eu sou pai, eu sou mãe, e determinar e não acompanhar verdadeiramente, não cuidar verdadeiramente, porque não é apenas dando o que a criança precisa que você o está amando. sim. Você está algumas vezes apenas retirando de você a responsabilidade de dar afeto para esse outro. E nós vivemos em um mundo que é de afeto, é um mundo de afetividade. Tem um teórico que eu trabalho, que é o Martin Heidegger, que ele diz que o mundo me fere, eu a ele me refiro. Sim. Ou seja, aquilo que o Davi Lucas vai trazer para você enquanto o mundo o ferindo, você vai trabalhar com ele, vai conversar com ele e Davi Lucas vai conseguir olhar para a situação e não apenas responder aquela questão, o problema vem, eu olho o problema, eu ajo para depois pensar. Você vai ensinar teu filho a que eu olho o problema, eu penso no problema para depois agir. Lá na escola do meu filho, a diretora sempre fala, tudo o que acontece com a criança não é só responsabilidade da criança, é dos pais. É reflexo. É reflexo. Eu lembro que o tempo desse ele estava com dificuldade em uma matéria, ele tirou uma nota baixa, aí ele com medo. Eu falei, não, meu filho, nós vamos resolver juntos isso. Sim. Nós vamos resolver, vamos sentar, você vai estudar e vai passar, entendeu? Tá tudo bem. Então eu acho que essa questão de você conversar, de você abrir espaço Você tem que ser o melhor, filhos, né? Você tem que ser o melhor na sala de aula, na tua turma, você tem que ter a melhor formação, você tem... Mas você já perguntou como o teu filho se sente diante de tanta imposição? E se é Isso aquilo que causa ele sofrimento. quer de fato, porque tem muitos pais que também colocam muitas expectativas em cima dos filhos e das filhas, Sim. mas muitas vezes não param para perguntar se é aquela caminhada que de fato eles querem levar, se aquele é o desejo deles, se aquilo combina com as habilidades deles. Sim. Então é muito importante ter esse olhar atento mesmo. O meu filho, ele é menino, mas ele não gosta de futebol. Ele já fez futebol com os primos, aí os primos pararam e não quis mais fazer. Ele gosta de fazer luta, então ele vai fazer luta. Sim. Não vou impor ele a fazer futebol E a porque ele é luta menino. traz uma disciplina muito interessante. Eu O acho- jiu-jitsu, as artes marciais, né? Até o Muay Thai traz uma disciplina bastante interessante. Eu sou doida pra fazer. Eu também. Eu Tem também Vai tempo. fazer. Tem tempo. É só organizar o tempo aí que a gente Lembra da faz. qualidade de É. tempo, então. Muito cuidado. É muito bom falar em qualidade de tempo, Mas quando o é pra- fazer não é. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo, né, sobre o tema, sobre como é que as pessoas podem identificar isso nelas mesmas, mas também nas pessoas que estão próximas no seu dia a dia. Vou começar com a doutora Isabela.
Começa comigo não, Catarina. Então vou começar com a doutora Thalia. Bom, pela delicadeza do tema, do fenômeno, eu acredito no poder da escuta. Se eu posso deixar algo hoje para quem está nos assistindo, é que você escute. E não, aí a escuta a qual eu me refiro não é simplesmente estar ali, só o corpo, emprestando o ouvido, a pessoa falando e você não prestando atenção em nada. Mas é uma escuta que vai também muito além, uma escuta profunda, que vai muito além do que está sendo dito, mas também você parar, de fato, se presentificar e escutar o dia a dia dessa pessoa que está ao seu lado e também escutar a sua caminhada. Escute como aquela pessoa se apresenta. Escute os sinais. Escute, por exemplo, uma pessoa que na correria do dia a dia, você está sempre ali, um colega de trabalho, vamos supor, e simplesmente todo mundo está sentado. Então você não para reparar, para perceber como as pernas da pessoa estão. E se você parar para perceber, às vezes as pessoas estão toda hora balançando. Nervosas, ansiosas, angustiadas. Isso é algo muito recorrente no nosso dia a dia. Pessoas que o tempo todo tentam mascarar, sabe? Para esconder algo mais profundo. Então, esses sinais, essa escuta profunda, ela possibilita que você consiga, de fato, perceber o que está acontecendo com aquela pessoa ali ao seu lado e com você mesmo. Então, eu acredito muito no poder da escuta, numa escuta profunda, que traz, de fato, um poder, sabe? É um poder de transcender, de fato, um poder de transformar. E a partir dessa escuta, eu acredito também muito no acolhimento, na questão de você não julgar os outros. Você não sabe a carga que aquela pessoa, o fardo que ela tá levando. Então, ser mais humano mesmo, acho que acredito que é isso que eu posso deixar para vocês que estão nos assistindo. E é isso, eu acredito que eles vão complementar. Eu poderia colocar mais coisas, mas eu vou deixar para eles complementarem. Então, é esse olhar mesmo de se deixar existe pessoas além de mim, existem vários mundos além do meu. Eu preciso ter esse ser gentil, olhar com cuidado para aquela situação. Se alguém me tratou de alguma forma, vou procurar entender, não, o que está acontecendo na vida daquela pessoa para que ela tenha tido aquela reação, aquela pessoa não era assim, o que pode estar acontecendo. Então, como a doutora Thalia falou, às vezes as pequenas coisas no dia a dia, com as pessoas do nosso trabalho, pessoas próximas da gente, então é necessário a gente ter esse olhar de, não, algum momento eu também passei por alguma situação na qual me deixou assim, mas eu gostaria de entender, eu gostaria de me propor a entender o que está acontecendo com aquele outro e ter aquele olhar de, não é frescura, não é mimimi, é algo muito além daquilo, porque para a pessoa chegar nesse ponto de se deixar com que as pessoas percebam aquilo, no estágio já que ele não consegue mais fingir que está tudo bem. A pessoa não consegue mais botar aquela máscara de dizer, não, eu não quero que as pessoas não percebam que eu tô triste, não percebam que as coisas não estão indo bem pra mim. Então, quando já chega nesse estágio de as pessoas ao meu redor estão percebendo, tá afetando o meu trabalho, porque já tá chegando no nível de realmente estou
dando o princípio de socorro. E então é bom a gente ter esse olhar de empatia, digamos assim, um olhar de empatia mesmo. Doutor Everton. Chegou a minha vez, né? Então, gente, permitam-se ficar junto das pessoas, permitam-se caminhar com as pessoas. Elas não são o problema que elas trazem, elas não são o comportamento que elas estão colocando em prática. Para chegar a esse nível, essa pessoa compreende a vida como uma grande noite escura. Chegue junto dessa pessoa, esteja junto, encoste seu ombro. A maioria das vezes não precisa você falar nada, mas só o ato de você olhar com generosidade, com afeto, possibilitar, como a doutora Atália falou, esse sentir-se acolhido, isso modifica completamente. Você colocar a mão no ombro do outro em um abraço, sabe? Isso leva a um movimento magnífico. E de que movimento é esse que eu falo? Essa pessoa, Karina, ela se vê apenas nas impossibilidades. E aquilo que eu digo sempre das impossibilidades, eu me fiz possibilidade. Então esse outro pode também se fazer e se compreender possibilidade. Gente, muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês por esse convite. Acho que a gente poderia passar o dia falando sobre isso. E eu quero agradecer também a audiência de vocês aqui conosco. Chegamos ao fim do nosso programa. Curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, porque é um tema assim que precisa ser falado, que precisa ser discutido. E você não está sozinho. Peça ajuda. E aqui na Caixa de Assistência nós temos um time de profissionais que está à disposição para atender cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo programa.